Olá! Neste vídeo vou demonstrar os primeiros passos para desenvolver um projeto de média e baixa tensão utilizando o software Ampere. Para iniciar um novo projeto, selecione a opção Novo Projeto, informe o nome do arquivo e selecione a opção Salvar. Após isso, é aberta automaticamente a janela de propriedades. Nessa janela você pode escolher a normativa e definir alguns parâmetros de cálculos que serão considerados no projeto. Pressionando o comando OK é aberta a janela de fornecimento. Nessa etapa você pode escolher o tipo de alimentação. Preencha a tensão nominal do fornecimento e a corrente de curto-circuito trifásica e monofásica fornecida pela concessionária de energia. Você pode selecionar ou criar uma distribuidora de energia. Informe o nome da concessionária. O circuito elétrico e a tensão nominal. E os coeficientes de disparo das funções ANSI 50, 51, 50N e 51N. Essas informações vão ser consideradas para realizar a análise de seletividade. Confirmando os dados, o software vai representar na malha o ponto de conexão com a concessionária, a proteção da concessionária, e o ponto de conexão do sistema, que é representado como uma medição e uma proteção. A partir desse ponto é possível derivar para novas alimentações, quadros e cargas. Os comandos do software podem ser acessados através do botão direito do mouse ou acessando a barra de multifunções. Para inserir um transformador, clique em um ponto de derivação na malha e selecione a opção Novo Transformador. Na janela de dados elétricos, você pode preencher as informações do lado primário do transformador, como a tensão, o sistema elétrico e o circuito elétrico. E na janela de propriedades de usuário, você pode informar os dados técnicos do transformador, como a potência, impedância, perdas, isolamento, tensão de saída, tipo de conexão e entre outras informações. Na guia usuário, adicione uma identificação para o transformador. Feito isso, é só confirmar e informar onde vai ser posicionado o transformador. Você pode informar a quantidade de transformadores que deseja inserir e escolher o posicionamento ao lado esquerdo, direito ou abaixo da proteção. Com um duplo clique, você pode editar os dados do transformador. Para ligar os transformadores em paralelo, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Conectar em paralelo. Você também pode informar os cabos de média tensão na malha, selecione um ponto de derivação e clique no comando Novo. Adicione uma identificação para o cabo, tipo de linha, se vai ser um trecho por cabo ou barramento, informe a temperatura ambiente e o comprimento, e também o limite de queda de tensão. Como já possui uma proteção na malha,
Vou desativar a proteção vinculada ao cabo, pois nessa simulação não vai possuir outra proteção em média tensão. Na guia cabos é necessário escolher a normativa, o método de instalação do condutor, o isolante e o material. Após isso, informe o posicionamento do condutor e a quantidade. Além de criar a cabine de média tensão, você também pode criar os quadros e os circuitos elétricos em baixa tensão. Para criar um novo quadro, selecione um ponto de derivação e clique na opção Novo quadro. No campo esquerdo é exibido os modelos de proteções que podem ser inseridas no quadro e no campo direito é exibidas as proteções existentes. Através dos comandos no centro, você pode adicionar ou remover uma proteção. Informe o circuito elétrico desse quadro e uma identificação para a proteção. Preencha o nome do local e o nome do quadro. Esse processo pode ser repetido para criar os demais quadros do sistema. Para inserir as cargas, selecione o comando Novo e escolha o tipo de carga. Para as cargas do tipo motor, o Ampere já propõe o tipo de partida, como uma partida direta, estrela triângulo, um software starter e inversor de frequência. Selecionando uma das opções, é aberta a janela de dados elétricos, onde é possível preencher os dados técnicos do motor, uma potência, tensão e circuito elétrico. Você também pode escolher um modelo no banco de dados. Na janela de dados de linha, informe o tipo de linha, se vai ser uma alimentação por cabo ou barramento, e o comprimento que possui entre o quadro e o motor. Você pode informar o condutor PE, se o mesmo está distribuído ou não. Ao desmarcar a opção distribuído, é aberta uma janela onde pode ser preenchidas as informações do condutor. Insira uma identificação para o motor. Selecione o modelo de proteção. O método de instalação dos cabos. E o tipo de condutor. Defina a quantidade de motores que deseja inserir com a mesma característica e a direção do posicionamento. Com um duplo clique, você pode editar os dados de um motor. O mesmo processo pode ser feito para adicionar os circuitos de iluminação e os circuitos genéricos. O Ampere permite copiar um circuito ou um grupo de circuitos de um quadro. Para isso, clique com o botão esquerdo do mouse, mantenha pressionado e arraste até selecionar os circuitos. Copie e cole no quadro desejado. Você também pode informar os cabos de alimentação entre os quadros, insira uma identificação as características do condutor,
e informe a direção do posicionamento. O Ampere também permite inserir barramentos de cobre. Para isso, basta editar o usuário que deseja inserir o barramento, marque a opção Condutor Interno ao quadro e a opção Cabo ou Barramento, e escolha o método de instalação do barramento. Para utilizar barramento blindado, acesse a guia Dados de linha e selecione a opção Barramento blindado. No ícone de propriedades, você pode escolher um modelo no banco de dados. O software calcula a corrente nominal do barramento e informa qual o valor da corrente máxima admissível de curta duração que o barramento deve possuir. Igualmente, você pode alterar as informações. O software também permite inserir na malha um gerador. Para isso, basta selecionar um ponto de derivação e o comando Inserir gerador. Informe a potência do gerador, o valor da reatância, tensão nominal, o sistema elétrico, e o circuito elétrico. Em propriedades do usuário pode ser preenchido o valor do fator de potência e o tipo de curva. Você também pode alterar o posicionamento do gerador na malha. E inserir o cabeamento e a proteção do gerador. O gerador pode ser ligado em qualquer ponto disponível na malha ou através de uma chave de transferência. Selecione o ponto onde vai ser introduzida a chave e clique no comando Novo. E no campo Tipo de usuário, selecione Comutador de rede. A chave de transferência deve possuir o mesmo sistema e o circuito elétrico da malha. Para realizar a conexão entre o gerador e a chave, selecione a chave de transferência e clique na opção Conectar nós primeira distribuição. Em seguida, clique sobre a proteção do gerador e clique na opção Conectar nós segunda distribuição. Além disso, você também pode inserir um gerador fotovoltaico. Para isso, selecione a opção Novo, Grupo UPS ou Conversor estático. Selecione a opção Conversor estático e avance. No campo Tipo de conversor, selecione Inversor Grid conectado, que corresponde ao inversor fotovoltaico. Informe o circuito elétrico de saída e a quantidade de entradas MPPT que o modelo possui. E insira uma identificação para o inversor. Na janela de propriedades de usuário, você pode preencher os dados técnicos do inversor ou selecionar um modelo no banco de dados. Ao selecionar um modelo no banco de dados, você deve escolher um inversor compatível com o circuito elétrico de saída e com a quantidade de MPPT que foi definido. Dentro da janela você pode filtrar o fabricante e o modelo. Também é possível inserir as proteções em corrente contínua. Para definir que esse usuário é em corrente contínua, na janela de dados elétricos, selecione a opção Corrente contínua. E para inserir os módulos fotovoltaicos,
selecione o comando Novo Fotovoltaico. Na janela de propriedades do usuário, escolha o modelo do módulo fotovoltaico. Informe a quantidade de módulos em série e em paralelo. De acordo com a configuração, é exibido abaixo a potência e a tensão da string. Após isso, informe o comprimento de cabo que possui entre a série fotovoltaica ao quadro e escolha a normativa e o método de instalação do cabo. Esse mesmo processo pode ser realizado para a segunda entrada do inversor, ou você pode copiar e colar os dados caso eles sejam iguais. Finalizada a representação de todos os circuitos e quadros na malha, você já pode iniciar os cálculos Ampere. Essas funções nós vamos abordar de forma mais detalhada em um próximo vídeo tutorial.